Eu acho, são 7h30 agora, que eu consigo lançar o review ainda hoje. Saiu o capítulo traduzido agora no fim da tarde, tô gravando 7h30, então acho que dá pra lançar sim ainda hoje, sem que fique muito tarde. Eu quero muito que isso se repita semana que vem. Vamos ver se eu consigo manter esse padrão, mas já tô feliz de eu estar gravando assim logo que saiu o capítulo. E um capítulo que aparentemente tinha tudo para ser um capítulo que não teria muita coisa, um capítulo realmente de preparação para a batalha, bem de transição mesmo, né? A gente viu o final do flashback e aí tem a preparação para a luta e esse foi o capítulo de preparação. Tinha tudo para ser morno o capítulo, só que aconteceu algo que está dividindo as opiniões do pessoal. Fazem poucas horas que lançou, então não tem tanta discussão assim, mas já está dividindo opiniões, que é sobre a justificativa que o mangá deu para o país de Wano passar a odiar o Oden. Essa era a grande questão que ainda estava em aberto para a gente entender, porque durante esses 5 anos, nesse intervalo de 5 anos, existiu essa mudança de perspectiva da nação em relação ao Oden que a gente não tinha visto ainda. E a gente viu nesse capítulo isso acontecendo. E essa justificativa é o que está mexendo com o coração das pessoas, que está deixando o pessoal revoltado. Mas vamos tocar nesse assunto daqui a pouco, a gente tem que falar do capítulo pelo começo, então vamos começar pelo começo, né? Vamos tentar aqui não fugir da ordem exata do capítulo. Então, o Oden, logo no começo do capítulo, já chega tentando estraçalhar o Orochi ao meio, só que ele falha porque o subordinado dele, olha só, vejam vocês, tinha a fruta da barreira, a mesma fruta que o Bartolomeu tem hoje em dia. Então ele consegue proteger o Orochi de qualquer corte que o Oden tentasse mandar. Eu gostaria que ele ainda tentasse mandar uns cortes mais poderosos, só pra gente ter certeza que a barreira é de fato indestrutível, porque a barreira conseguiu bloquear o King Punch lá do Rei Elisabelo, beleza, mas se por exemplo fosse um ataque focado, um golpe focado mesmo, que tivesse uma potência maior e não um ataque em área, ou por exemplo um corte realmente mais poderoso, um terremoto do Barba Branca, uns ataques mais poderosos mesmo pra gente ter noção mesmo se essa barreira é realmente tudo o que diz ser. Então eu queria que o Oden ele tivesse mandado uns cortes mais insanos, só pra dar um hype mesmo, só pra dar um hype não só nele também, né, mas na própria barreira. Mas ele falha, descobre que o reino sofreu um golpe, o país sofreu um golpe com o Orochi e a velha que estava se passando pelo pai dele, e aí é que chega no ponto. Como a partir daí o país começou a odiar o Oden? A gente viu que logo depois, horas depois, o Oden ele decide colocar na cabeça, então beleza, né? Não tenho muito o que fazer, vou aqui no meio da rua passar a pedir esmola em troca de cantos e danças. Eu vou aqui dançar e cantar para a população, fazer um papel de bobo da corte aqui em troca de alguns trocados, e ele permanece nisso por 5 anos. Ele fica 5 anos nisso. E por conta disso, todo mundo vendo o Oden todo dia indo lá no meio da rua dançar e cantar feito um retardado sem fazer nada, todo mundo passou a falar, mano, esse cara é retardado, e o pessoal começou a odiar ele por conta disso. Porque ele ficou 5 anos seguidos ficando lá no meio da rua pedindo esmola e dançando e cantando feito um retardado. Todo mundo começou a praticar bullying nele, tipo, tacar coisa nele, passou a odiar ele. E essa foi a explicação. Essa foi a explicação. Vamos por parte aqui. Essa foi uma justificativa criativa? Foi. Mas foi criativa para o mau sentido, para o lado ruim da coisa, porque toda a construção do golpe que o Orochi estava dando junto do Kaido era algo inteligente e era algo sério. A forma como ele foi tentando ascender no trono, tentando se aproximar das pessoas certas, se aproximar do próprio Shogun de Wano para tentar fazer amizade com o Oden, alguma coisa para tentar alcançar o trono e aplicar o golpe com também os artifícios que ele tinha, a habilidade da avó dele, com o poder de cópia, né, se passar por outra pessoa, isso tudo ajuda, mas ele teve os artifícios e teve a sagacidade, a inteligência de conseguir manipular as pessoas à volta para ele conseguir realmente chegar no trono. Então foi algo inteligente, foi algo sério. Então a gente esperava que a continuação disso também fosse a justificativa para o país passar a odiar o Oden, também fosse algo inteligente e algo sério, e não foi. Foi criativo e bizarro, assim como, por exemplo, as silhuetas dos personagens de One Piece. Quando a gente vê a silhueta de um personagem, a gente imagina, caraca, mano,
esse personagem é sinistro, mas aí quando a gente vê a imagem dele toda revelada, a gente vê, pô, nada a ver, o personagem todo bizarro. Então é a mesma coisa, pareceu que ia ser um negócio assim, caraca, muito bem planejado, mas no fim era um negócio toscão. Várias vezes isso acontece com One Piece, como eu falei, em relação ao design dos personagens é o que mais acontece. O One Piece tem muito disso, mas como eu falei, a história nesse ponto estava construindo algo inteligente e sério, e aí descontinuou isso. Desconstruiu isso, famosa desconstrução de shonen. E a coisa não para por aí, continua ruim depois, porque depois de 5 anos, ele descobre que uma velhinha que era esposa do Hyogoro tinha sido assassinada pelo Kaido, e aquela velhinha tratava o Oden bem, Oden-san, Oden-chan, não sei o que, tratava ele bem e ficou, caraca, agora eu não posso deixar, agora eu fiquei revoltado de vez. E depois de 5 anos, fazendo toda essa palhaçada, ele decide se revoltar. E o gatilho para isso foi aquela velhinha que mal apareceu na história, que pouco teve importância, tanto para ele, na relação dele mesmo, mas pra gente. E aí ele decide reunir todos os bainhas vermelhas, contar o que estava acontecendo e enfrentar o Kaido. Não era um plano de 5 anos, não era tipo assim, eu tô aturando tudo isso por 5 anos, porque tudo faz parte de um plano. Não! Ele estava fazendo aquilo ali porque ele ficou naquela de... ficou ali por 5 anos e teve uma desculpa qualquer para ele se revoltar depois de 5 anos porque tinha que cumprir lá o calendário dos 5 anos. Ele poderia, desde o começo que ele soube o que estava acontecendo, ter se reunido com os bainhas vermelhas e falado tudo aquilo que estava acontecendo, explicado para eles, falar só, a gente sofreu um golpe, está acontecendo isso e aquilo, vamos tentar fazer alguma coisa. No fim, eles já iam ter que enfrentar o cara mesmo, então enfrenta logo. Por que demorar esses 5 anos? A justificativa para o povo odiar o Oden foi fraca, foi rasa, foi infantil, beleza, já aconteceu outras vezes em One Piece, mas como eu falei, dessa vez não era o mais aconselhável, não era o mais adequado a se fazer, não era isso que estava sendo construído até então com esse flashback, e também depois a justificativa para ele sair dessa zona de conforto que ele criou durante esses 5 anos para ir enfrentar o Kaido. Foi ruim. Durante essa passagem de 5 anos, a gente vê o Kaido e o Moria lá, no momento em que eles estavam para se enfrentar. Não foi mostrado, infelizmente, porque o Moria... Eu queria só lembrar uma coisa para vocês. Eu já lembrei aqui algumas vezes nesse canal, mas eu vou lembrar aqui de novo. O Moria, fora do auge, o que ele fez quando ele absorveu 1000 sombras em Thriller Bark... simplesmente comparável ao que o Barba Branca fez em Marineford. O maluco ele deu um soco no chão que abriu a ilha ao meio. Tudo bem, era um navio, mas era um navio-ilha. Abriu o navio-ilha ao meio. Vocês têm noção do que é isso? É muita força. Era um nível assim, praticamente King Kong Gun. Praticamente. Vamos colocar aqui. Nível Gear 4, fácil. Imagina esse cara no auge. Nível Gear 5. Nível Gear 5. Vamos falar corretamente aqui. Nem existe. Mas seria esse nível. Mas por mais que não tenha sido mostrada essa luta dos dois, o Moria, meu irmão, o Moria pegando a sombra do Kaido e usando a sombra do próprio Kaido contra o Kaido e descendo a porrada, ia ser lindo. Mas por mais que isso não tenha sido mostrado, isso pode muito bem acontecer agora, fora do flashback. Então eu ainda tenho esperança, não tem problema, porque eu ainda tenho esperança disso acontecer, do Moria, mano, ele indo pra Wano, com Barba Negra, o que for, ele pegando a sombra de qualquer pessoa ali, mano, pegando a sombra do próprio Kaido e dando porrada. Meu amigo, vou lembrar você o terror do que eu era no auge, descendo a porrada no Kaido, pelo menos ajudando em alguma coisa. Não precisava derrotar o Kaido, só dar um sopapo nele já seria suficiente pra mim, eu já ficaria feliz. Seria demais, eu tenho esperança ainda de que isso vá acontecer. Ou que ele não pegue a sombra do Kaido, pegue qualquer outra sombra de alguém poderoso lá. Pelo menos a página final da caminhada dos Bainhas Vermelhas pra enfrentar o Kaido foi bonita, foi esteticamente, tá muito bem desenhada ali, todo mundo alinhado, bem certinho. Tá o design perfeito dos personagens, todo mundo em uma fileira bonitinha e tá muito bonita a imagem. Agora é a preparação, vamos ver, só falta no capítulo que vem o Oden decidir cortar. Olha, a gente já sabe que o Oden morreu mesmo, então não precisa mostrar, vamos voltar pro presente, não precisa mais continuar o flashback. Aí ia ser foda, porque aí a gente não ia nem ver o Oden cortando o Kaido, que é isso, é esse o ápice. Não é nem a morte do Kaido, porque a morte do Oden, porque beleza, o maluco foi cozinhado, não sei se eu vou me emocionar tanto assim, mas ele cortando o Kaido é isso que eu quero ver. É isso que eu quero ver mais do que qualquer outra coisa. E
ainda há esperança do Oda ele conseguir melhorar um pouco isso, porque as pessoas passaram a odiar o Oden, mas pode ser que ainda aconteça algo, assim, tentando ser otimista aqui, ainda possa ser que aconteça algo durante toda a confusão, durante toda a batalha, que ainda faça a população odiar ainda mais o Oden, faça a coisa piorar ainda, sei lá, mano. O Oden corta uma velha ao meio sem querer lá, tipo assim, aleatório, uma velha aleatória lá, ah, meu Deus, morreu a velha, todo mundo ficou revoltado. Enfim, qualquer coisa que faça a coisa ficar um pouco mais grave do que só essa justificativa que foi dada nesse capítulo. Vamos tentar ser otimista pelo menos. Enfim, esse foi o capítulo, espero que você tenha gostado do review. Mais uma semana aí, deixa o like se você gostou, se inscreva no canal para acompanhar reviews semanais do mangá, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!